você que estão te vendo caem também. Aleluia! Isso acaba, irmãos, gerando uma confusão. Acaba, irmãos, porque pessoas acreditavam que você, irmãos, nossa, ela e ele é um santo homem de Deus. E quando você tem que mostrar isso, irmãos, você retrocede. Verdade. É porque a gente, irmão, só mostra que somos santos homens de Deus quando está tudo bem. Quando tudo está na nossa mão. Mas quando Deus, irmão, tira tudo, nós começamos o quê? Ah, não, Jesus Cristo me deixou. Poxa, que é isso, Senhor? Como? Por que eu estou passando por esta luta? Aí começa a deixar. Irmãos, quem disse para você que é fácil seguir a Jesus Cristo? Glória a Deus! Pedro, irmãos, foi preso 3 vezes. Jó, irmãos, perdeu tudo que tinha. Meu Deus. Paulo, irmãos, foi apedrejado. Mas eles deixaram de seguir a Jesus Cristo? Deixaram os ensinamentos de Deus? Não. Imagine se eles tivessem deixado. Você acha, irmãos, que hoje eu e você seríamos, irmãos, cristãos? Não, irmãos. Por quê? Porque pessoas que estavam acompanhando, irmãos, eles cairiam também. Aí o evangelho não seria apagado no papel. Mas o que eles fizeram, irmãos? Mesmo com as situações mais difíceis, irmãos, de sua vida. Pedro, irmãos, quando estava, irmãos, na prisão, Aleluia! Pedro, ele dormiu. Glória a Deus! Pedro, irmãos, ele estava dizendo assim: o que eu não posso fazer, Deus faz. Aleluia. O que eu não tenho condição de fazer, Deus pode. Meu Deus. Glória a Pedro, Deus! irmãos, estava tranquilo, por quê? Porque Pedro, irmãos, estava descansando no Senhor. Eu sei que eu não posso sair daqui, porque tem muitos soldados me vigiando, mas eu sei que Deus pode enviar, irmãos, a mim um anjo para estar me tirando desta situação. Verdade. Meu Deus. É assim, irmãos. Pedro, irmãos, ele estava tranquilo. Glória a Pedro, Deus! irmãos, estava assim: Senhor, agora é só tu para me livrar daqui, para me tirar daqui. Porque homem nenhum podia tirar ele de lá. Porque ele estava sendo bem guardado por humanos. Aleluia! Estava sendo, irmãos, escoltado, irmãos, por um grande exército, irmãos, vamos dizer assim. E Deus, irmãos, enviou um anjo para tirar Pedro de lá. É assim, Aleluia! irmãos, que acontece, irmãos, em nossas vidas. Muitas das vezes, irmãos, nós não queremos nem cantar. Mas, irmãos, tente. Não pare, não. Não pare, sabe por quê? Porque muitas das vezes a tua bênção está logo ali. É igual, irmãos, o povo de Israel. Igualzinho, irmãos. Eles só teriam que vagar pelos deserto 40 dias. A bênção deles já estava, irmãos, já próxima. Mas eles começaram a reclamar demais. Eles começaram, irmãos, a criticar demais o povo de Deus. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Deus, ele disse que aquela geração, irmãos, não iria entrar, irmãos, na terra prometida. Verdade. É assim, irmãos. Muitas das vezes a nossa bênção está, irmãos, um dedo de nós. Aleluia! Mas aí, irmãos, nós olhamos para aqui para trás. Não, irmãos, não olhe para trás. Verdade. Porque quem está, irmãos, com a mão no arado, irmãos, cuide-se para que não olhe para trás, irmãos. Não olhe. Porque muitas das vezes, irmãos, né? Muitas das vezes nós estamos fazendo algo difícil. Aí nós estamos lá, estou conseguindo. Aí quando eu olho para trás, poxa, só fiz um pedacinho. Não vou largar, vou fazer isso para outro dia. Muitas das vezes, irmãos, nós desistimos. É assim, irmãos. Deus, irmãos, não quer que nós olhamos, irmãos, para nossas dificuldades. Porque Deus, irmãos, ele prove. Deus, irmãos, ele manda, irmãos, para nós, irmãos, aquilo que nós não temos condições, irmãos, de estar naquele momento tendo. Irmãos, Jesus Cristo, certa feita, ele foi, irmãos, falar para os discípulos sobre o fermento dos fariseus. E ali, irmãos, Jesus acabando de falar, irmãos, os discípulos falam assim: certamente ele está dizendo por que não fornecemos pão para ele. Eles acharam, irmãos, que o fermento que Jesus Cristo estava falando era o fermento de fazer pão. O fermento, irmãos, aonde fornecia o pão. Eles acharam, irmãos, que Jesus Cristo, irmãos, estava falando do pão, irmãos, que eles não tinham trazido para aquele momento. Mas Jesus Cristo, irmãos, estava falando para eles, irmãos, tomarem cuidado, irmãos,
com o que os fariseus falavam. E assim, irmãos, muitas das vezes estamos assim, só enxergamos, irmãos, a dificuldade. Só enxergamos, irmãos, aquilo, irmãos, que está fazendo, irmãos, a nós estar angustiados. Mas em vez, irmãos, de nós olharmos, irmãos, para nossas dificuldades, olhe para Jesus Cristo, irmãos. Olhe para Ele, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso alvo, irmãos, está em nossa frente, irmãos. Não está atrás de nós, irmãos. O nosso alvo, irmãos, está, irmãos, na nossa frente. Então você tem que mirar, irmãos, para frente, para Deus, irmãos. Tem que mirar para Jesus Cristo, irmãos. Tem que, irmãos, estar, irmãos, pensando, irmãos, em como, irmãos, Deus vai te ajudar, irmãos, nesta aprovação. Muitas das vezes, irmãos, queremos, irmãos, estar vencendo a tentação, irmãos, Glória a Deus, por nós mesmos. Mas não, irmãos, coloque no controle de Deus, porque Ele pode, irmão, muito bem fazer com que este quadro desta situação, irmãos, vire, e que você, irmãos, esteja sendo, irmãos, honrado por Deus. Na palavra do Senhor Deus vai dizer aqui, irmãos, que o inimigo, irmãos, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o inimigo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Né, irmãos? E aqui, irmãos, o mais interessante, que o inimigo, irmãos, ele diz assim para o Senhor, né? O inimigo aqui, o escritor, ele diz, né, que o inimigo, levando ao alto do monte, mostrou-lhe num momento de tempo, num curto momento. Aqui não diz, mas eu vou conjecturar, irmãos, vou fazer uma analogia. É assim, irmãos, que acontece, irmãos, em nossas vidas. O inimigo, irmãos, apresenta, irmãos, certas coisas, irmãos, em nossas vidas, que para nós é boa, irmãos, mas vai ser por um momento de tempo. Não vai ser, irmãos, para a vida toda, vai ser para um momento de tempo, irmãos. Só um pouquinho, irmãos. O inimigo é assim. Muitas das vezes, irmãos, ele nos promete muito. Aí, irmãos, nós enganados, irmãos, pelo inimigo, porque o inimigo conseguiu enganar até Eva. O inimigo é assim, ele é astuto. Aí você, enganado por ele, irmãos, vai seguir, irmãos, o que ele está falando. Aí depois, quando você vê, você já perdeu tudo. verdade. Porque o inimigo, irmãos, ele veio só para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Aleluia! Primeiro, irmãos, o que ele faz? Ele rouba a tua salvação. Ele tira de você a tua salvação. Depois ele te mata espiritualmente. Porque se você não tem salvação, você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então ele te mata espiritualmente. E depois ele destrói a sua vida. É assim, irmãos. Não tem, irmãos, outro jeito. Se você, irmãos, for querer, irmãos, cair na ladainha do inimigo, irmãos, você vai acontecer isso contigo. Você só vai estar atrasando a sua vida. Você só vai, irmãos, estar atrasando, irmãos, aquilo, irmãos, que Deus ele queria te dar. Então, irmãos, escolha, irmãos, a Deus. Aleluia! Muitas das vezes o caminho está difícil, mas é esse caminho que vai nos levar à salvação. Por isso que Jesus Cristo, irmãos, ele disse: entrai pela porta estreita, né? Porque pequeno é o caminho que leva à salvação. E muitos hão de não entrar por ela, e preferirão entrar, irmãos, pela porta larga, que é mais fácil. É assim, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos andando, irmãos, na caminhada, e quando chegamos, irmãos, vemos que a porta estreita, irmãos, muitas das vezes nos espreme, nos oprime, irmãos, e nós pensamos: não, eu vou virar e vou ir para a porta lá, que ela é melhor. Ela é melhor, eu não vou precisar me contorcer. Irmãos, nós temos que entrar, irmãos, pela porta, irmãos, estreita, porque é a porta, irmãos, que vai nos levar para a salvação. Aleluia! E nós vemos, irmãos, que o inimigo ele diz assim para Jesus Cristo, no versículo 7: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Percebeu, irmãos, que aqui o inimigo, irmãos, primeiro ele canta. Primeiro, irmãos, ele coloca, irmãos, um prato de lentilhas. Primeiro, irmãos, o inimigo faz igual Jacó, pega o prato de lentilhas e oferece a Esaú. É assim, irmãos.
Ele pega o prato de lentilha e te oferece. Só que tem um porém. Tem um porém. O inimigo, irmãos, ele não vai te dar de graça. E aqui no versículo 7 vai dizer: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aí o que nós vemos, irmãos, pessoas hoje em dia, famosos, ou até mesmo pessoas, irmãos, que não são famosas, mas que estão fazendo pacto com o inimigo, porque acham, irmãos, que o inimigo, irmãos, vai, irmãos, estar provendo aquilo que elas necessitam. Aí pessoas, irmãos, entregando as suas vidas, irmãos, ao inferno, estão, irmãos, já escrevendo, irmãos, o seu nome, irmãos, no inferno, no livro da morte. Pessoas, irmãos, que acham que o inimigo, irmãos, ele vai servir, irmãos, para estar, irmãos, dando para essa pessoa um sucesso. Mas, irmãos, estão, irmãos, sendo, irmãos, escrevidas no livro da morte e vão ficar, irmãos, para a condenação eterna. E se Jesus Cristo voltar, irmãos, vão ter, irmãos, que padecer por coisas terríveis aqui na terra. Terríveis, irmãos. Pessoas, irmãos, que acham que servindo ao inimigo vai dar certo. Estão enganadas. Muitas das vezes o inimigo, irmãos, oferece coisas para nós que ele não vai cumprir. Ele vai até cumprir por um momento de tempo, mas depois, irmãos, ele vai tirar tudo que você tem. E ali, irmãos, diz na palavra de Deus, no versículo 8, que Jesus Cristo responde ao inimigo dizendo: Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Nós temos, irmãos, que adorar só o Senhor nosso Deus, e só a Ele, irmãos, nós temos que servir. Muitas das vezes, irmãos, nós sabemos que nós adoramos a um Deus que para os nossos olhos é invisível. Nós não conseguimos ver, mas Ele, irmãos, é o Deus, irmãos, que se manifesta em nossas vidas. Deus, irmãos, Ele é o Deus, irmãos, que Ele provém, irmãos, quando nós estamos necessitando. Mas as pessoas, irmãos, que adoram, irmãos, aos deuses, que não é, irmãos, o verdadeiro Deus, elas adoram, irmãos, a coisas que não vão fazer nada por elas. Esse foi o erro, irmãos, de Israel. Quando Moisés, irmãos, ele subiu, irmãos, é o monte, né? Moisés, irmãos, quando ele subiu no monte, irmãos, com Josué, irmãos, que seria o seu sucessor, Arão tinha ficado, irmãos, com o povo, para estar, irmãos, ali coordenando o povo, e quando Moisés não descia daquele monte, ali, irmãos, o povo, irmãos, esperando tanto tempo por Moisés, ele disse assim: Moisés já deve estar morto, porque ele ficou muito tempo lá. Em vez, irmãos, do povo de Deus estar, irmãos, adorando o Deus, irmãos, que colocou, irmãos, uma coluna de nuvens no deserto, irmãos, para estar, irmãos, resfriando, irmãos, no calor do deserto, e uma coluna de fogo, irmãos, para estar iluminando e os esquentando de noite, irmãos. Eles pediram, irmãos, para Arão fazer um Deus para eles. E quando, irmãos, Moisés, irmãos, ele desce daquele monte, Moisés, irmãos, ele viu, irmãos, como o povo estava pervertido, como o povo, irmãos, tinha, né, irmãos, estado adorando ali a um Deus, irmãos, que não podia fazer nada por eles. E o povo de Israel, irmãos, só estava, irmãos, mergulhando na lamação, irmãos, do pecado. Não estavam, irmãos, obtendo, irmãos, daquela situação nada. Não estava, irmãos, conseguindo, irmãos, com aquele Deus, irmãos, estranho, irmãos. Nada. E o Senhor Deus, irmãos, ele diz aqui no versículo 8, que só devemos adorar a Ele. Só a Ele, irmãos, devemos servir. E aqui, irmãos, diz na palavra, no versículo de número 9, né, que diz assim: levou-o também a Jerusalém e pôs-no sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. No versículo 10, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti que te guardam. E aqui, irmãos, nós podemos ver como o inimigo ele é astuto. O inimigo, irmãos, ele tem operado em vida de muitas pessoas, e muitas das vezes até jovens, irmãos, são, né, irmãos, muitas das vezes o algo mais fácil para o inimigo hoje em dia. O inimigo, irmãos,
ele faz isso aqui que ele estava falando com Jesus Cristo, para que Jesus Cristo se lançasse do pináculo do templo. Porque ele queria, irmãos, que Jesus Cristo o provasse que ele é o Filho de Deus. E nós vemos que o inimigo, irmãos, faz isso muitas das vezes com pessoas, lançando, irmãos, nela a depressão, para que essas pessoas se matem, para que essas pessoas tirem a própria vida, irmãos, para que essas pessoas, irmãos, possam estar, irmãos, se suicidando. Mas aí, irmãos, já vemos, irmãos, que não é Deus. Essas pessoas, irmãos, elas não estão tendo Deus em seus corações. Porque Deus, irmãos, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Deus, irmãos, ele veio para restaurar. Deus, irmãos, ele veio para libertar. E qualquer irmão que se levantar para te destruir não vem de Deus. Verdade. E qualquer irmão que se levantar contra você, irmãos, para estar fazendo você, irmãos, pecar, não é de Deus, irmãos. É verdade. Glória a Deus. Não é de Deus, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas, irmãos, que escutam o que o inimigo está falando. Não tire a sua vida, ninguém mais te ama. Não, ninguém mais te quer perto. Ei, irmãos, não é assim não. Deus, irmãos, ele é o Deus que desde o princípio, irmãos, ele nos amou, irmãos. Deus, irmãos, desde o princípio, irmãos, estava cuidando de nós. Mesmo que Adão e Eva tivessem pecado, irmãos, Deus estava cuidando deles, irmãos, depois que eles saíram do jardim, irmãos, do Éden. Deus poderia, irmãos, ter matado Adão e Eva por o pecado que eles fizeram, mas Deus, ele não matou Adão e Eva por amor, irmãos, à criação que ele fez. Deus, irmãos, diz na palavra do Senhor Jesus Cristo que Deus, ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não está entendendo não. O escritor, irmão João, ele escreveu assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não conseguiu, irmãos, expressar como era o amor de Deus, irmãos. O amor de Deus, irmãos, nós não conseguimos se expressar, irmãos, para falar, irmãos, a qual intensidade ele chega. Deus, irmãos, nos ama, irmãos, com amor incondicional. Glória a Deus. Com amor, irmãos, que nós não conseguimos estar, irmãos, falando assim, não, Deus nos ama até a certo ponto. Não, irmãos. Deus nos ama muito demais. Por isso, irmãos, que Deus, irmãos, enviou o seu Filho para estar nos dando a salvação, para estar nos dando a vida eterna. Aí, muitas das vezes, irmãos, nós pensamos, irmãos, não, vamos desistir, não, irmãos. Que isso, irmãos? Jesus Cristo, irmãos, passou por tanta coisa aqui na terra. Jesus Cristo, irmãos, ele foi criticado por curar pessoas. Jesus Cristo, irmãos, ele foi, irmãos, quase cometeram homicídio com Jesus Cristo, né? Quase jogaram ele, irmãos, de um monte. E Jesus Cristo, irmãos, repreendeu aqueles homens, irmãos, que estavam ali querendo, né, irmãos, o matar. Jesus Cristo, irmãos, ele nos amou, irmãos, de tal maneira. Deus, ele nos amou de tal maneira. Deus, irmãos, ele entregou o seu Filho para que nós hoje possamos ser servos e servas dele. Jesus Cristo, irmãos, ele morreu na cruz do Calvário por nós, irmãos. E o mais interessante, irmãos, na palavra, irmãos, que acabamos de ler, é que Jesus Cristo mesmo, irmãos, sendo tentado pelo inimigo, ele não cedeu à tentação. Então, irmãos, se Deus, irmão, Jesus Cristo, que era 100% homem, 100% Deus, conseguiu resistir à tentação, porque nós não podemos resistir à tentação também. Se você, irmãos, não consegue resistir à tentação, porque você está sem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Porque no começo, irmãos, diz que Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, é levado pelo Espírito ao deserto. É levado, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. Está entendendo, irmãos? Você está entendendo como é, irmãos? Só cai, irmãos, quem não tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele convence o homem do pecado, irmãos, da justiça e do juízo. Ele convence. Quando você, irmãos, está para cair, irmãos, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele faz, irmãos, você lembrar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Aí o que você faz, irmãos? Você não erra, você não peca. Você não dá, irmãos, aos poucos a pérola, irmãos, que você tem guardado. É assim, irmãos. E nós vemos, irmãos, muitas pessoas que estão caindo
Por quê, irmãos? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Porque não está, irmãos, com a sua casa edificada sobre a rocha. Edificada, irmãos, sobre Jesus Cristo, irmãos. Mas está sendo como um homem sensato, construindo a sua casa sobre areia. E quando, irmãos, a tempestade vem, irmãos, aquela casa, por não ter fundação, irmãos, ela vai cair. E diz na palavra de Deus, irmãos, que não foi qualquer queda, foi grande a sua queda, irmãos. Ou seja, quando você não tem, irmãos, a sua casa, irmãos, alicerçada sobre a rocha, irmãos, é grande a sua queda, irmãos. Quando você, irmãos, não tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, para estar te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é grande a sua queda, irmãos. É grande. E aqui, irmãos, diz na palavra de Deus, no versículo de número 12. Meu Deus. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. No versículo 13. E acabando o inimigo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Já vou terminar, irmãos. As últimas palavras. Jesus Cristo, irmãos, depois que ele, irmãos, conseguiu vencer o inimigo, só usando a palavra de Deus, porque a gente, irmãos, não tem que vencer o inimigo, irmãos, querendo lutar contra ele. Não, irmãos, nós temos, irmãos, que vencer o inimigo pela palavra de Deus. É assim, irmãos, que nós conseguimos vencer o inimigo. É assim, irmãos, que nós conseguimos vencer as nossas tentações. Pela palavra de Deus, irmãos. Porque, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, irmãos, ela foi escrita, irmãos, inspirada, irmãos, por Deus. Deus, irmãos, Ele inspirou, irmãos, para que as pessoas, irmãos, pudessem estar escrevendo isso, para que nós, irmãos, hoje, possamos, irmãos, estar firmes na fé. E Jesus Cristo, irmãos, aqui na palavra de Deus diz, no versículo 13, acabando o inimigo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. É assim, irmãos. Você, irmãos, vai conseguir vencer a primeira tentação. Mas é logo depois, irmãos, vai vir a segunda. E logo depois da segunda vai vir a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, irmão. Porque o inimigo, irmãos, ele fica à espreita. O inimigo, irmãos, ele não vai te dar, irmão, descanso. Ele não vai deixar você repousar, irmãos. Ele vai ficar todo dia, irmãos, ali jogando, irmãos, em você coisas, irmãos, erradas, setas, irmãos, para estar tentando te derrubar, para tentar, irmãos, estar fazendo com que você se aflija. É assim, irmãos, mas nós temos, irmãos, que estar revestido, irmãos, com a armadura de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, irmãos, ele escreveu isso quando ele estava preso. Paulo, irmãos, estava preso, irmãos, escoltado, irmãos, por soldados romanos. E ali, irmãos, Paulo, irmãos, ele inspirado por Deus, ele vendo, irmãos, as armaduras dos soldados romanos, irmãos. Até, irmãos, na desgraça de Paulo, né, irmãos, Deus usou para estar, irmãos, nos fortificando hoje em dia. Até Paulo, irmãos, que estava passando um momento difícil, irmãos. Esse momento difícil, irmãos, foi usado para nos fortalecer hoje em dia. Aleluia. Meu Deus. Paulo, irmãos, ele diz na carta dele, irmãos, aos Éfesos, para nós se revestirmos da armadura de Deus, para que no dia mau, irmãos, nós estejamos, irmãos, prontos para estar batalhando contra o inimigo. E aquele, irmãos, que não tem, irmãos, a armadura de Deus, ou não tem a armadura de Deus por completo, irmãos, cede às tentações, cai, irmãos. Porque, irmãos, o soldado ele tem que ir preparado para a guerra. Já viu, irmãos, o soldado sem capacete? Já viu, irmãos, hoje em dia o soldado sem uma arma? Você acha, irmãos, que se o soldado vem sem uma arma, irmãos, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Irmãos, me explica. Se um soldado não tiver um colete, o que vai acontecer com ele? Se o soldado, irmão, não tiver bota especial, o que vai acontecer com ele? Você acha que ele vai permanecer vivo no campo de guerra? Não, irmãos. Porque ele tem que estar preparado. Primeira bala que vir, irmãos, acertar ele, ele morre. É assim, irmãos. Nós temos, irmãos, que estar preparados, revestidos por Deus, irmãos. Porque aí, irmãos, Deus, irmãos, ele vai, irmãos, fazendo com que anjos, irmãos, desçam, irmãos, do céu e comecem a nos escoltar. Comecem, irmãos, a nos guardar, irmãos, do inimigo. Porque enquanto, irmãos, não há hora de você morrer, você não vai morrer. Enquanto não há hora, irmãos, de você descer a sepultura, você não vai descer a sepultura. Podem até tentar, irmãos, mas não vão conseguir, irmãos.
Mas o inimigo não vai prevalecer, irmãos. Porque, irmãos, quem ordena, irmãos, se você vai morrer ou não é Deus. Muitas das vezes, irmãos, Deus permite, mas é porque já estava na hora. E tira a palavra de Deus que qualquer, irmãos, que quiser, irmãos, salvar a sua vida, amar, irmãos, mais a sua vida do que a Deus, irmãos, perdê-la-á. E qualquer, irmãos, que desejar, irmãos, por amor de Cristo, estar pregando, irmãos, vai perder a sua vida, mas pregando de Cristo, irmãos, achará vida, irmãos, e vida com abundância. Porque Deus, irmãos, Ele é o dono, irmãos, do tempo, Ele sabe de todas as coisas. Deus, irmãos, Ele quer que hoje eu e você, irmãos, estejamos, irmãos, pregando a palavra dEle, sem se importar, irmãos, do que as pessoas vão pensar, o que vão dizer de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas, irmãos, elas são controladas pelo inimigo. Elas são, irmãos, imperam nelas o inimigo, irmãos. O inimigo, irmãos, está, irmãos, fazendo com que essas pessoas façam isso com a gente. Estejam se levantando, irmãos, para tentar nos derrubar. Mas mesmo, irmãos, que se levantam Golias, irmãos, de 3 metros. Nós somos Davi. Mas nós temos que ser igual a Davi. Davi, irmãos, ele intimidou Golias como? Ele intimidou Golias, irmãos, falando de Jesus Cristo, falando que Deus é o único Deus que pode livrar, irmãos, a nós nas guerras, no momento de aflição. Eu quero, irmãos, agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus de pé, amém? Em todo tempo sejam teus vestidos alvo como a neve, assim diz o Senhor Jeová, que nunca falte sobre sua cabeça óleo de alegria para te renovar. Canta comigo assim, ó. Varão de guerra acabou de chegar, varão de guerra está nesse lugar. O veste da glória para te tocar, azeite da glória para renovar. A sua mesa acabou de chegar, ataviado daqui sairá, azeite puro para renovar. O veste de guerra ele é Jeová. A sua mesa acabou de chegar, ataviado daqui sairá, azeite puro para renovar. O veste de guerra ele é Jeová. Vem, vem conhecer Jesus. Ele vai te abençoar. Ele vai te renovar. Ele vai te abençoar. Ele vai te renovar. Essa é a noite da tua vitória, e vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abre a sua boca agora e glorifica a Deus. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja nos campos de batalha.
é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja nos campos de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao lírio do vales, Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis, a estrela da manhã. Aleluia! Oh glória! Louvado seja Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, amém? Vou pedir aqui para a missionária Ana Carolina estar orando por mim, amém? E estaremos ministrando a palavra do Senhor, amém? A paz do Senhor a todos, igreja do Senhor, ao qual o Senhor nos chamou, né, para fazer uma grande obra. Nem precisava falar mais nada, irmãos, a palavra está sendo ministrada aos nossos corações. Se você não sentiu a presença do Senhor, se liga aí, porque a graça do Senhor está sobre esse lugar. Aleluia. Né? Vamos orar pelo servo do Senhor, que aqui vai ministrar a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma, Senhor Deus, o teu filho, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Usa, Senhor Deus, como queres, não o que a gente quer ouvir, Senhor, mas o que tu quer falar para os nossos corações, que a gente venha sair daqui mais que edificado, Senhor. Usa ele poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. No Evangelho de São Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22. Meu Deus, aleluia, Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 22. Como a missionária Ana falou, não precisa falar mais nada, né? Deus falou grandemente através do jovem Samuel. Deus tem um grande chamado na vida do meu filho Samuel, né? Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através da vida dele. E eu espero que seja muito grande, ao ponto de levá-lo a vários lugares para pregar o Evangelho de Cristo, amém? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor: a cura de um cego de Betsaida. E chegou em Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam, que se movimentam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já vira ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entrei na aldeia. Pode tomar assento em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, amigos que estão nos ouvindo nesta noite, a palavra ao qual lemos nesta oportunidade nos revela acerca de um homem que era cego. Este homem era cego desde a sua mocidade. Esse homem nunca havia visto a luz
do dia, como eram as pessoas, de que forma elas estavam vestidas, ou de que forma elas eram, porque ele era um cego, e ele não tinha noção nenhuma do que era ter a visão. Bem, este homem estava numa aldeia, e quando Jesus estava passando por essa aldeia, mais precisamente em Betsaida, para quem não sabe, Betsaida foi uma das cidades que Jesus Cristo abominou. Por quê? Porque era uma cidade de pessoas incrédulas. As pessoas que habitavam em Betsaida, os moradores de Betsaida, eram pessoas que não criam no poder de Deus vindo de Jesus Cristo. Mesmo Jesus Cristo manifestando milagres, eles eram descrentes, não acreditavam, não tinham fé, não acreditavam nas maravilhas que Deus fazia através de Jesus Cristo. Pois bem, este cego, então, ele é conduzido até Jesus. No versículo de número 22, diz que, chegando em Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogavam-lhe que lhe tocasse. Alguém traz esse cego pela mão. Por quê? 2 motivos eu vejo para que isso acontecesse. O primeiro motivo é que ele era cego, então ele precisava ser guiado por alguma pessoa. Alguém tinha que trazer ele até Jesus Cristo. E as pessoas que trouxeram ele até Jesus Cristo, a Bíblia não relata quem eram estas pessoas. O segundo motivo de terem pego na mão dele é que talvez estas pessoas que trouxeram o cego até Jesus, pois a Bíblia não relata, poderiam ser talvez amigos de infância, ou talvez incrédulos que não acreditavam em Jesus, e para envergonhar Jesus na frente de todos, trouxeram então aquele cego e rogavam-lhe para que Jesus o tocasse naquele cego. Pois bem, existem muitas pessoas que são necessárias ver o milagre para quê? Mas não creem antes que o milagre acontece. E isso acontecia de fato em Betsaida, porque Betsaida era uma cidade, era uma aldeia ao qual as pessoas não acreditavam no milagre de Deus. Então trouxeram aquele cego para Jesus. E quando aquele cego se depara com Jesus, a história não fala, mas eu acredito que talvez ele tenha sentido algo que ele nunca sentiu na vida. Pois bem, nós que não vimos Jesus, só de orarmos a Ele, só de clamarmos a Ele, nós sentimos uma graça sobrenatural. Não é necessário hoje em dia ver Jesus, até porque que a Bíblia nos proíbe de ver a face do Senhor. A Bíblia diz que quem viu Jesus no passado viu, quem não viu só verá Ele vestido de glória, lá na glória onde o Senhor nos preparará a morada. Então, aquele cego, ele não estava vindo, não porque Jesus já havia morrido, não, porque ele era cego. Mas eu creio que quando aquele cego se aproxima de Jesus, trazido por alguém, eu creio que dentro dele, ele deve ter sentido uma presença sobrenatural quando se aproxima de Jesus. E a Bíblia fala que então, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Olha que interessante, e é o primeiro ponto que eu quero falar nesta mensagem. Jesus, ele toma o cego pela mão, ele estava na porta da aldeia, dentro da aldeia, ele toma o cego pela mão e tira o cego de fora da aldeia. Por quê?
Porque a aldeia era uma aldeia de pessoas incrédulas. Sabe o que eu entendo com isso? Primeiro ponto, tu não pode estar perto de pessoas incrédulas, porque se tu fica perto de pessoa incrédula, incrédulo tu fica também. Quando tu fica perto de pessoa incrédula, o milagre que é para acontecer na tua vida, Deus até retarda, porque a pessoa que está ao teu lado, de repente não acredita no milagre que vai acontecer. Isso no âmbito espiritual atrapalha o milagre de Deus. Então a primeira coisa que Jesus faz é pegar aquele cego pela mão e trazer para fora da aldeia. Sabe o que Deus está querendo dizer para você nessa noite? Deus, Ele está tirando deste lugar aonde você habita de incredulidade. Deus está tirando você de perto de pessoas que não acreditam no poder de Deus para fazer um milagre na tua vida. Deus está afastando da tua vida pessoas que não acreditam nele, porque quem está perto de pessoa que não acredita em Deus provavelmente também vai virar incrédulo. Glória a Deus. E Jesus pega aquele cego e toma para fora. Eu creio que Jesus não falou aqui, mas eu creio que Jesus falou: rapaz, vem para cá, porque onde tu está não dá para fazer milagre. Eu sou Deus, eu posso fazer, mas eu não quero que nenhum incrédulo veja isso, porque milagre não é permitido incrédulo ver. Milagre é para pouco. Só presencia milagre quem verdadeiramente acredita no poder de Deus. Verdade, glória a Deus. Nem todo mundo pode ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Nem todo mundo está preparado para ver o que Deus vai fazer na tua vida. É por isso que Jesus, muitas das vezes, Ele esconde a gente por um determinado tempo. É por isso que muitas das vezes Jesus, Ele pega a gente, movimenta para cá, movimenta para lá, leva para aqui, leva para lá, para mostrar que Ele é Deus, para que o milagre dele aconteça na tua vida. Só Deus vai fazer na tua vida aquilo que para você é impossível, mas aquele que crê vai prosperar na presença do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E no versículo 23, depois que ele tira aquele cego para fora da aldeia, a Bíblia relata um acontecimento muito estranho. Por quê? Porque Jesus, ele cospe nos olhos, impõe a mão e pergunta se o cego vinha algo. Eu durante algum tempo eu questionei até, eu falei: Senhor, por que tu cuspiu na mão e colocou a mão nos olhos do cego? A saliva, para quem não sabe, ela contém muitas bactérias, mas a saliva ao qual estava sendo imposta nos olhos daquele cego não era uma saliva humana, mas era a saliva do próprio Deus. E como Deus é perfeito, na sua saliva não tem bactéria. Mas mesmo assim eu fiquei curioso e perguntei: Deus, por que cuspir? Por que o ato de cuspir na mão para curar aquele cego? E aí o Senhor me revelou algo profundo. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus então ele ergue o homem do pó da terra e assopra no seu nariz o sopro da vida e torna o homem alma vivente. Ou seja, o que eu entendo com isso? Eu entendo que nós só somos alma vivente porque alguma coisa saiu de Deus para dentro da gente. Deus assopra e no seu sopro tem espírito. Deus assopra o espírito dentro do nariz do homem e faz o homem alma vivente. Eu acredito que naquele momento Deus ele cuspiu na mão para pegar um pouco da saliva dele, para pegar um pouco de Deus dele, para colocar nos olhos daquele homem. Deus não estava colocando uma saliva comum nos olhos daquele homem, mas estava dando vida, estava tirando as escamas dos olhos daquele homem, estava mostrando para aquele homem que tudo que vem de Deus é perfeito, que tudo que vem de Deus é maravilhoso. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está teu ministério, eu não sei como está a tua casa.
Devaste, remante, canão, mandou, remina, telébria, como nunciaio, terra, nábria, como devaste, calabaio, remina, canto, ramantupidaracé. Deus está colocando a mão nos teus olhos e está tirando toda incredulidade. Deus está colocando a mão nos teus olhos e está arrancando toda doença, toda falta de visão. Nesta noite Deus está colocando isso só para aqueles que estão na presença de Deus, fazendo a vontade fielmente. Deus está colocando a mão nos teus olhos para te dar visão de águia. Deus vai mostrar lá na tua igreja quem é e quem não é, quem faz e quem não faz. Deus vai te revelar o oculto, profundo e escondido nesta noite. Glória a Deus, profundo. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus pergunta para ele, depois de ter colocado a saliva nos olhos dele, pergunta para aquele cego se ele conseguia enxergar alguma coisa. E o cego diz: olha, eu vejo alguns homens, mas vejo como árvores. Ou seja, ele estava vendo embaçado. É muito normal que uma pessoa que nunca enxergou pela primeira vez, mesmo sendo curado, mesmo que num ato milagroso, provavelmente a sua vista ela vai ficar um pouco embaçada. Mas o milagre precisava ser feito, o milagre precisava acontecer. Então eu acredito também numa outra coisa, uma outra versão. Tem pessoas que o milagre não acontece instantaneamente, dependendo do grau da fé que você tem. Tem milagre que acontece gradativamente, ou seja, acontece por etapa. Talvez na vida deste cego, talvez por ele ter sido cego a vida toda, talvez por ele não nascer enxergando, talvez por ele não ter a prática de enxergar, talvez pelas suas pálpebras, pelos seus olhos estarem queimados, porque quando o olho de uma pessoa não enxerga, não tem mais aquela lubrificação dos olhos, aquela água que sai para lubrificar os olhos. Talvez aquele homem, por nunca ter enxergado, talvez ele não conseguiu pela primeira vez na vida enxergar nitidamente, porque talvez também a fé dele não era fé suficiente para fazer com que ele enxergasse de uma forma bem clara. Mas Jesus, pela misericórdia, vendo que aquele homem precisava ser curado, vendo que aquele homem estava no lugar errado, na aldeia errada, parando com as pessoas erradas, Jesus queria dar livramento, Jesus queria fazer com que ele enxergasse. Então Jesus impõe a mão novamente, no versículo de número 25, depois tornou, impõe as mãos e ficou restabelecido. Deus nesta noite está restabelecendo visão, Deus nesta noite está restabelecendo ministérios, Deus nesta noite está restabelecendo o casamento de alguém, Deus está restabelecendo a saúde de alguém. Se tu crê, levante a sua mão e adore a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos, de uma forma bem clara. Jesus, quando entra no negócio, não tem sombra de dúvidas. Jesus, quando entra numa causa, não tem problema certo. Jesus, quando entra para curar, está curado e ponto final. Jesus, quando entra para exaltar, está exaltado. Jesus, quando entra para bater, está abatido. Jesus, quando entra para prosperar, está prosperado. Deus é fiel. Glória a Deus. Escuta, e para finalizar, e Jesus manda ele para sua casa e diz o seguinte: não entreis na aldeia. Mas espera aí, se aquele cego estava em Betsaida,
E Jesus então pega ele pela mão, tira ele da cidade, da aldeia, e fala para ele ir para casa. E não entrar na aldeia significa o quê? Que ele não morava em Betsaida. Agora eu entendi porque Jesus teve que passar pela cidade da incredulidade. Ainda numa cidade de incrédulos tinha um remanescente. Numa cidade inteira pode estar contaminado de gente estranha que não quer nada com Deus, mas se tiver um fiel, Deus vai lá. Deus entra na cidade, Deus entra na guerra, Deus entra na peleja, só para dar vitória para aquele justo. Remina cantoramanduki, amanducia, remina calabalabacaia. Deus manda dizer para você, aonde tu está, se não tem gente que acredita, Deus vai te transportar daí e vai te levar para outra terra, para fazer da tua vida uma vida de ministério abençoado. Aleluia! Porque muitas das vezes a gente quer insistir no lugar, insistir numa terra, e às vezes Deus já está mandando você ir. Vai, faz a obra, porque Deus é contigo. E sabe o que eu entendo com isso, meu querido e minha querida? Sabe o que eu entendo com isso, meus amados ouvintes da palavra de Deus? Eu entendo o que? Deus manda aquele cego para casa, para não entrar mais naquela aldeia. Se Deus tirar alguém da tua vida, não questione, não reclame. Se Deus te tirar de algum lugar, não questione, não reclame. É porque Deus está tirando o impedimento, Deus está tirando o empecilho, Deus está tirando o embaraço, Deus está tirando o intempérie. Saia da onde Deus mandou tu sair, porque com certeza Deus vai fazer você entrar em lugares aonde a tua fé vai alcançar o sobrenatural. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Jesus cura o cego e manda ele para casa. Vai para a tua casa, vai em paz. E a Bíblia diz que aquele cego que nunca enxergou na vida, ele é restabelecido da sua visão. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe nossos irmãos que estão online conosco na live. Deus te abençoe, né? Para nossos irmãos do Paraguai, Deus te bendiga, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e Ele é aquele que vai fazer o sobrenatural acontecer. Amém? Vamos estar orando para o término desse culto. Mais uma vez quero chamar a missionária Ana, estará fazendo a oração da fé, orando para aquilo que Deus tocar no coração dela. E estaremos então, depois desta oração, impetrando a bênção apostólica e está indo para os nossos lares. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor mais uma vez, igreja. Amém. Vamos orar, né? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, ó Pai, no final de culto, ó Pai, queremos te agradecer, por grande foi a tua presença nesse lugar. Aleluia! Queremos te agradecer, Senhor, porque a tua presença, Senhor Deus, nos impactou de tal forma, ó Pai querido, Deus amado, saindo daqui, Senhor, com a tua resposta, saindo daqui, Senhor Deus, com grandes livramentos na nossa vida, saindo daqui, Senhor Deus, com a nossa resposta de oração, meu Pai. Deus, e assim como tu, ó Pai, nos usou, ó Pai, nessa madrugada, para, Senhor Deus, repreender todo mal, assim, Senhor Deus, como tu tem usado os teus servos na terra, Senhor Deus, ó Pai, eu também profetizo, Senhor, mais uma vez sobre esse lugar, que esse lugar, Senhor Deus, não será qualquer lugar, mas será
Aleluia. Curve a sua cabeça em forma de reverência a Deus. Estenda as suas mãos em forma de recebimento. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Não saia sem falar com o seu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Até sexta-feira, às 3 da tarde, tarde de libertação aqui na Igreja Cristã Pentecostal Internacional, no Ministério da Reconciliação. Deus te abençoe, Deus te bendiga, meus irmãos.